Bem-vindos ao Capitalismo em Debate. 9 vozes, muitas ideias. Hoje vamos discutir o espírito do capitalismo, segundo Karl Marx e Gabriel Kuhn, abordando temas como ideologia, exploração, luta de classes e a sociedade burguesa. Prepare-se para uma conversa plural e crítica. Olá, eu sou Jussara, secretária administrativa na UNEB e atualmente estudante da educação inclusiva. Hoje vou ajudar a contextualizar as ideias de Marx sobre a estrutura do capitalismo. Oi, gente! Meu nome é Elisângela dos Santos Bonfim, socióloga. Estou aqui ansiosa para discutir a visão de Gabriel Kuhn sobre as novas formas de exploração no capitalismo moderno. Olá, eu sou Judivan, graduada em Letras Vernáculas e sou graduando em Educação Inclusiva, ambos pela UNEB. Eu sou Jussiara, historiador, e vou trazer uma perspectiva sobre a luta de classe e o que mudou desde Marx até hoje. Olá, pessoal! Olá a todos os professores, tutores, alunos de educação inclusiva e afins. Eu sou Jamile Trindade e estarei dando continuidade acerca das formas de consciência. Oi, meu nome é Andréia Souza, eu sou filósofa. Meu papel será conectar as ideias de Marx e com questões mais amplas da ética do capitalismo. Meu nome é Cirlândia, eu vou falar um pouco sobre a força produtiva na visão de Marx e Engels. Eu sou Marta, trabalho com tecnologia, irei abordar a exploração na área digital e a precariedade do trabalho. Olá pessoal, sou Silvana Soares Almeida, aluna do curso de Educação Inclusiva. Estarei hoje com vocês trazendo as ideias de Marx e Gabriel Kuhn sobre a luta de classes e o que mudou desde Marx até hoje. No episódio de hoje, vamos discutir o espírito do capitalismo, suas bases ideológicas e as relações de exploração. Segundo Karl Marx, além disso, vamos trazer uma visão contemporânea com as ideias de Gabriel Kuhn sobre como o capitalismo se adaptou no século XXI. Então, a discussão gera em torno de temas como luta de classes, mais-valia, ideologia burguesa e globalização. Vamos explorar como essas dinâmicas mudaram e continuam influenciando o mundo. E o maior objetivo de Marx era a sociedade. Ele descobriu as leis da história, porquanto que notou a luta de classes como uma força motriz para o desenvolvimento histórico da sociedade. O homem dominou o mundo por meio da força do trabalho. A capacidade de raciocínio deu ao homem o domínio sobre os outros animais. A estrutura da sociedade, segundo o pensamento de Marx, é ditada por meio do trabalho, pois a divisão de tarefa e o modo como os homens se organizaram formam a estrutura social. Com isso, alguns grupos passaram a ser uma classe dominante, fazendo com que outros pensem que dar a força do trabalho em troca de um salário seja encarado e vivido como algo natural e que deve permanecer. No capitalismo, segundo Marx, existem os proprietários do meio de produção, que são os ricos, os donos de empresas, e o trabalhador, com sua força de trabalho, que, por sua vez, o trabalhador vende sua força de trabalho por um salário, que temos aqui o salário mínimo, né? E muitas vezes existe um trabalhador que aceita até menos que o salário mínimo, né? E acha isso supernatural. O trabalhador acha natural e normal, não enxergando que a sociedade capitalista é uma sociedade construída pela classe dominante e por ele, o proletariado. Para eles, essa é a única sociedade possível. Então, o proletariado, a classe dominada, não se enxerga, não se vê como a classe dominada. Segundo Marx, uma parte da sociedade assume um papel de dominante sobre a outra e que as relações de dominação existem porque foram socialmente construídas e que não precisam existir para sempre.
mas as pessoas não percebem que estão sendo submetidas à dominação. Elas não têm consciência disso. Então, ou seja, segundo Marx, essa relação foi construída socialmente, então poderia também ser desconstruída, né? E eu acho importante a gente frisar que quando a sociedade oprimida acha que essa é a única sociedade possível, ela acaba não enxergando a educação como uma força que transforma, não enxerga que a educação é a única saída, é a única solução para mudar o seu status na sociedade, de oprimido, de proletariado. Nossos grandes pesquisadores citam o meio de produção como exemplo no processo da divisão do trabalho. Dizem que nem sempre o homem que possui o meio de trabalho trabalha, e já aqueles que trabalham não possuem esse meio. Citarei aqui um grande exemplo, como a produção de cacau. Os fazendeiros têm um produto, mas não trabalham. E já os trabalhadores têm o trabalho, mas não têm o produto, ou seja, o próprio cacau. Por fim, Karl Marx afirma que para ele a consciência humana está ligada às condições materiais de vida e que o homem, por sua vez, não condiz com a realidade de fato que a vivem. Vamos começar a discussão com o conceito de ideologia. Marx argumentava que a ideologia burguesa mascara a exploração e legitima o capitalismo. Como isso se manifesta hoje? A ideologia moderna é sutil. Gabriel Kuhn aponta que hoje a narrativa de empreendedorismo e meritocracia reforça a ideia de que o sucesso depende apenas do esforço pessoal, escondendo as barreiras estruturais que a maioria enfrenta. Agora, sobre a exploração. Marx falava da mais-valia, mas como Kuhn analisa essa exploração no contexto moderno? A teoria de Marx se propõe também a explicar de que modo o mundo das ideias, do conhecimento, das crenças e das opiniões se relaciona com este mundo material da produção do trabalho. Ao trabalhador, lhe parece natural que certas pessoas tenham que trabalhar em troca de um salário para viver, como se isso sempre houvesse existido e, mais ainda, como se tivesse que continuar existindo para sempre. Repare aqui uma diferença fundamental entre Durkheim e Marx. Durkheim nos mostra o peso da sociedade sobre o indivíduo. Aponta que a consciência individual é dada pela prepotência de uma consciência coletiva, que os indivíduos não pensam com a sua própria cabeça. Marx, por sua vez, mostra que isso não é assim simplesmente, porque qualquer sociedade de um homem deve ser necessariamente ser exterior e coercitiva sobre os indivíduos. Para ele, não havia contradição entre a teoria e a prática, nem entre o modo como as coisas são e o modo como deve ser. Pelo contrário, se a sociedade verdadeiramente humana deve ser, um dia, uma sociedade sem exploração e opressão, é porque esta possibilidade está dada já agora, no modo mesmo como a sociedade presente é. A contradição para Marx não é a falha do raciocínio lógico, é o modo pelo qual a realidade se expressa e o futuro desejado está contido no presente de hoje. Eles apresentam o trabalho humano como elemento essencial, intermediário entre a relação do homem com a natureza e dos homens entre si. Com o trabalho, o homem muda a natureza colocando-a a seu serviço. Por meio do trabalho, ele cria, produz, ele transforma, ele consegue desenvolver técnicas que vão transformando tudo à sua volta. E esse desenvolvimento da produtividade, com esse desenvolvimento, ele foi aumentando o seu domínio sobre a natureza. Então, ia conhecendo cada vez mais, como se fosse, desbravando. Então, cada vez mais ele ia aumentando esse domínio na natureza. E no que diz respeito, à relação dos homens entre si,
Eles foram obrigados a se desenvolver pela sobrevivência. Então, eles tiveram que se unir para que sobrevivessem. E essa interação é ela que dita o modo pelo qual a sociedade humana se estrutura. A distribuição dessas atividades entre si foi o ponto de partida do processo de divisão do trabalho. Karl Marx viu a luta de classes como o motor da história, fundamentada no conflito entre a burguesia, proprietária dos meios de produção, e o proletariado, trabalhadores que vendem sua força de trabalho. Para Marx, essa relação era marcada pela exploração, onde a burguesia acumulava riqueza através do mais-valor, ou seja, a diferença entre o valor produzido pelo trabalhador e o salário que recebia. Ele acreditava que essa exploração, ao se intensificar, levaria a uma revolução proletária, que derrubaria o capitalismo e instauraria uma sociedade sem classes. Mas quando a gente observa, Gabriel Kuhn, ele traz que ao interpretar a luta de classes à luz do capitalismo contemporâneo, destaca que as mudanças de Marx não eliminaram os conflitos de classe, mas a tornaram mais complexas. Kuhn também aponta que o capitalismo se adaptou, globalizando-se e fragmentando a classe trabalhadora. Hoje, novas formas de exploração emergem, como o trabalho precário, a financiarização da economia e a automação, diluindo a identidade de classe e dificultando a mobilização coletiva. No entanto, as desigualdades e a concentração de riqueza continuam a expressar a permanência do conflito de classes. Outra coisa importante que a gente tem que observar é o que mudou desde Marx até hoje é a capacidade do capitalismo de se reinventar e sobreviver às crises, mantendo uma exploração sobre formas mais sutis. Mesmo assim, as ideias de Marx continuam relevantes, pois a desigualdade e a luta por justiça social ainda são questões centrais, embora agora estejam ligadas a questões interseccionais, ou seja, como a raça, gênero e meio ambiente, além da luta econômica. O capitalismo continua a se adaptar, mas a exploração e a ideologia ainda estão no centro desse sistema. Cabe a nós identificar essas dinâmicas e agir para superá-las. Foi uma conversa intensa, com muitas perspectivas, e esperamos que vocês, ouvintes, tenham saído com novas reflexões sobre o capitalismo contemporâneo. Gostaríamos de agradecer a todos os nossos ouvintes por nos acompanharem nesse episódio. Não se esqueça de seguir o Capitalismo em Debate 9 Vozes, muitas ideias, para mais discussões e críticas. E agradecemos também aos nossos colegas da roda de conversa, por suas contribuições valiosas. Nos vemos no próximo episódio, onde continuaremos questionando as estruturas sociais e econômicas que moldam o nosso mundo.